Paulo, como é que você analisa o papel do Estado e da Igreja no conflito? Você acha que faltou a essas duas instituições e ao próprio movimento um intermediador, um negociador que pudesse evitar a guerra? Então, esse é um assunto bastante discutido pela historiografia, né, por historiadores locais, né, e os episódios que nós temos conhecimento, né, é que os indivíduos do clero e do Estado que tentaram uma negociação com os sertanejos acabaram sendo marginalizados pelos seus próprios órgãos, né, pelos seus próprios setores. Há uma tentativa do Frei Rogério Neuhaus de negociação com os sertanejos de Taquarussu, ainda no mês de dezembro de 1913, no início do conflito, né? Naquele episódio, o próprio Frei Rogério dá um relatório dizendo que ele não reconhecia aquelas pessoas, que ele achava que aqueles sertanejos estavam emocionalmente alterados, né? Ele dizia que eles estavam num estado de excitação, né? E que eles davam gritos de que agora nós somos livres, os padres não mandam mais, né? Existia esse tipo de expressão por parte da população, né? E que mas durante a guerra, mesmo quando a cidade de Curitibanos foi ocupada pelos rebeldes, eles procuravam não hostilizar os padres. Nenhum padre foi morto pelos rebeldes do contestado, mesmo nas vilas e cidades que foram ocupadas pelos rebeldes. Em Curitibanos tem até um incidente onde 2 mulas são tomadas dos padres no primeiro dia de ocupação, mas no segundo dia eles devolvem as mulas e pedem desculpa, porque eles não queriam abolir, não queriam mexer com os padres, né? Esse é um episódio, né? Mas os padres, desde a década de 1890, por ordem do bispo de Curitiba e depois do bispo de Florianópolis, demonizavam a figura de João Maria, né? Os padres estão imbuídos de uma missão, né, de descaracterizar, de desqualificar essa liderança católica popular, mesmo que João Maria não apareça na Guerra do Contestado, né? Mas a tradição dele deu o cimento, deu o ambiente intelectual para que esses sertanejos se reunissem numa cidade santa. E essa cidade santa, que é o caso de Taquarussu, depois de Caraguatá e de outras, ela é uma cidade que tem até uma visão urbanística, com uma praça central muito semelhante ao que é, por exemplo, uma redução jesuítica, com uma praça central em forma de quadrado, a igreja na testa, cruzeiros ao longo do quadrilátero, né? E as outras casas, as casas da população, né? Então, até urbanisticamente, eles se basearam no modelo missioneiro histórico para fundar as suas cidades santas, né? Então, a cidade santa, ela é aquela cidade da justiça e do bem-estar, da divisão dos bens, da subsistência em comum, daquilo que quem tem mói, quem tem mói, quem tem, mói, quem não tem, também mói, e no fim todos ficam iguais. Moer, no caso aí, é moer com o pilão o milho, para fazer o biju, que era o principal alimento dessa população. A gente sabe que no Brasil tem o biju de mandioca e o biju de milho, né? Aqui no Planalto eles faziam mais o biju de milho, né? Então eles diziam assim, quem tem mói, quem não tem também mói, e no fim todos ficam iguais. Então aqueles que tinham milho ou aqueles que não tinham milho, no final iam dividir os recursos e viver com os bens de subsistência em comum dentro da cidade santa, porque a cidade santa é um lugar da consciência, da justiça e do bem-estar. É uma espécie de Nova Jerusalém, né? Quem usa essa expressão, que é uma Nova Jerusalém, é o Eusébio Ferreira dos Santos, o avô da Virgem Teodora, uma menina de 11 anos que relata que tinha sonhos com José Maria, o monge que morreu em Caraguatá em 1912, um ano depois de sua morte,
né, dizendo que José Maria ordenava que as pessoas voltassem a se reunir em Taquarussu. E aí forma-se a Cidade Santa de Taquarussu. E depois mais 10 outras cidades santas, né, 10 outros redutos. Primeiro pequenos, com 400, 500 habitantes, que é o caso de Taquarussu. Depois maiorzinhos, como é o caso de Caraguatá, que tinha 2.000 habitantes. Maior ainda, que é o caso de Caçador Grande, que tinha 7.000 habitantes. E muito maior, que é o caso do Reduto de Santa Maria, né? Reduto de Santa Maria tem, na minha avaliação, entre 25.000 a 30.000 pessoas. Porque em Santa Maria, o Exército contou que queimou 5.500 casas e mais de 20 igrejas, né? 5.500 casas, se a gente for chutar assim, 5 pessoas por casa, na verdade, o número de filhos era bem maior naquela época, né? Mas num cálculo conservador dá perto de 30.000 pessoas, né? Então, o Reduto de Santa Maria foi o maior de todos, né? Agora, nisso tudo, né, claro, né, o que há é um processo de diferentes razões que faz com que essa população vá se encontrar nos redutos, né? Existe uma população que está sofrendo com o desmando dos coronéis, dos grandes proprietários fundiários da região, principalmente aqueles que são criadores de gado e que se apropriam privadamente dos ervais. Os ervais eram reservas nativas de erva mate, que eram da coletividade, eram até, durante o Império, cuidadas pela municipalidade, por cada Câmara Municipal, mas que na República vai ser privatizado, né, para alguns comerciantes, alguns fazendeiros e alguns membros do Partido Republicano Catarinense que vão se apropriar desses ervais nativos. Então, vão tirar essa renda, essa subsistência que os caboclos tinham durante o inverno, né? Porque na época do inverno é a época da colheita da erva mate, né? Que é quando o agricultor pobre do Planalto, que frequentemente só plantava para sua subsistência, né? É quando ele tinha uma renda que ele podia vender, né? A erva mate era algo que era ligado a um circuito comercial maior, era exportado para países vizinhos, né? Dava uma renda para esses pobres, né? Só que a erva mate vai ser apropriada pelos ricos, né? E os caboclos vão ser transformados em trabalhadores assalariados dos donos dos ervais. Vai haver uma mudança na condição deles. Tudo isso acontece no mesmo contexto, né? Que é parte desse contexto da guerra. Ao mesmo tempo, também, a gente vê na região o impacto da construção de uma estrada de ferro, né? A estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que ela tem um impacto muito grande. Essa estrada foi planejada pelo governo federal, que vendeu essa concessão para um grupo norte-americano, liderado pelo Percival Farquhar, que é um engenheiro, aquele mesmo que fez a estrada Madeira-Mamoré, em Rondônia, né? Ele também fez a ferrovia, né, do Contestado, que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, né? E recebeu como concessão do Estado até 15 quilômetros de terra de cada margem da estrada de ferro, para usar essas terras, justamente aquelas terras que mais se valorizavam com a estrada de ferro, né, para usar essas terras para exploração da erva mate, exploração da madeira e a introdução de colonos europeus, né? Ou seja, então há todo um processo de marginalização da população nacional, né, e introdução de uma população europeia imigrante no sul do Brasil, né? Em outras regiões isso já tinha acontecido com maior força, isso vai acontecer no Planalto com essa estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, né? Que vai cortar o Planalto de norte a sul e vai ter um outro ramal de leste a oeste. Então, a área abrangida, né, por essa empresa, ela vai acabar tomando conta das terras devolutas
que estavam em 15 quilômetros de cada lado da margem da estrada, né? Mas eram terras do Estado onde já morava uma população nacional, de indígenas, de pequenos lavradores pobres, de ervateiros, de pequenos agricultores, né, que viviam ali porque os seus pais, seus avós, seus ancestrais já viviam naquele território, né? Não tinham nem a necessidade de portar títulos de propriedade, porque isso não tinha muita validade naquela época, né? Na verdade, quem tinha uma posse tinha que garantir essa posse pela força das armas mesmo, né? Um papel também não ia proteger essas pessoas, né? Concretamente, né? Então, mesmo assim, existiam alguns pobres que tinham a titulação da terra, e nem eles foram respeitados pela estrada de ferro, né? Então, há um processo muito forte de expropriação de sertanejos, né? E de substituição deles por uma população europeia, né? Isso é muito impactante. Isso é feito a partir até de um discurso fortemente racista das autoridades, né? Na época, há deputados, governadores, ministros, né? Isso já desde o Império falavam, e na República vão continuar falando, né? Que entendiam que o progresso do sul do Brasil e do Brasil como um todo só poderia ser possível com a criação de um povo novo, né? De um embranquecimento do povo com a vinda de imigrantes europeus, né? E a substituição daquela população nacional, né, por uma população lá de origem alemã, italiana, eslava, das mais diferentes origens, né, europeias. Então, isso é outro efeito que se soma à crise social da região, né? Muito rica essa sua contextualização da guerra, Paulo. Escreveu lá no seu doutorado sobre as lideranças do contestado, né? E eu gostaria de saber como surgiram essas lideranças e como é que funcionava essa hierarquia dentro dos redutos. Então, há diferentes momentos da guerra, né? Nos primeiros momentos, que são dos eventos iniciais da concentração sertaneja, as concentrações se dão em torno do monge José Maria, que é um curandeiro, né? José Maria ele vai acabar herdando a tradição do antigo João Maria, né? E como ele era um curandeiro hábil e visto como eficaz, né, do ponto de vista das curas que ele propunha para a população, ele vai ficar muito famoso por conta disso, porque as pessoas também se mobilizavam pela saúde, né? Eu acho que a gente tem que entender essa dimensão, né? Naquela época não existia o SUS, né? Naquela época as pessoas estavam entregues à própria sorte, né? Então, se não fossem as benzedeiras, os rezadores, os curandeiros, né, as pessoas que tinham maior acesso à população, a população não tinha como se proteger, né? Então, assim, o José Maria ele ficou famoso porque ele curou a esposa de um fazendeiro. E ela tinha o que se chamava, na época, a doença sagrada. A doença sagrada, eles denominavam como doença sagrada quem tinha ataques epilépticos, né? Quem tinha convulsões, epilepsia, né? Ele fez lá um chá de algumas ervas da região e tal, deu para a esposa do fazendeiro e a mulher não teve mais ataque epilético, né? E aquilo correu como uma notícia bomba, né, pelo Planalto, isso ainda em 1911, correu como um rastilho de pólvora. Assim, então, assim, aumentaram as romarias em busca de José Maria. Primeiro na fazenda desse sujeito, que é em Campos Novos, nos Campos do Espinilho. Eu conheço a região, é uma região muito bonita, é uma região de planalto, com campos assim, bem peladinhos, mas cada campo tem uma espécie de uma coxilha, que é uma pequena elevação que cai para baixo por um vale que tem um riozinho e um capãozinho de mato, né?
Então é Capãozinho e Coxilha, Capãozinho e Coxilha. Essa é a paisagem da região do Espinilho, né? E nos Capãozinhos tem muito a mata atlântica, né? Que é aquela mata fechada com algumas araucárias, né? Que é aquele pinheiro brasileiro, né? Que é aquele pinheiro que dá pinha, que dá pinhão e tal, né? Então, nessa região, a notícia dessa cura de José Maria acabou criando uma romaria de doentes de vários municípios em busca de curas, né? E na própria fazenda do Espinilho, o fazendeiro Francisco de Almeida relata, né, para a imprensa que ele tinha que abater uma res por dia, né? Um boizinho por dia para alimentar as pessoas que buscavam José Maria para se consultar. Olha, um boizinho por dia alimenta muita gente, dá para fazer uma churrascada grande. Então, aí a gente já tem ideia do número de pessoas, né, que procuravam José Maria. E depois ele foi convidado pelo Eusébio Ferreira dos Santos, que era um velho lá da região de Taquarussu, do município vizinho, onde tem o Vale do Rio Taquarussu, né, que era o festeiro da festa de Bom Jesus de Taquarussu, uma festa que acontecia sempre no mês de agosto, né? Entre os dias 12 e 13 de agosto tinha a festa de Bom Jesus de Taquarussu. Esse festeiro vai convidar o José Maria como uma espécie de uma atração da festa, né? Vai mandar emissários lá e vão conduzir José Maria para a festa. E a festa, que durava de 3 a 4 dias, ela foi enorme, né? Ela acabou um sucesso com a presença de José Maria, né? Passou a festa e a concentração de Taquarussu não diminuiu, ela só aumentava, né? Porque aumentava o número de pessoas a buscar José Maria, né? Então, aquilo foi aumentando a concentração. O prefeito dessa região, que é o Coronel Albuquerque, que era inimigo político daquele fazendeiro lá de Campos Novos, né, resolveu desconfiar do monge, achar que ele podia estar a serviço do seu adversário político. E aí acabou chamando a polícia da capital e espantando José Maria para o oeste. José Maria vai com um grupo de sertanejos para a região dos Campos do Irani, né, onde era território não mais de Santa Catarina, mas era um território contestado por Santa Catarina e administrado pelo Paraná, né? E ali a força paranaense vai atacar o José Maria, interpretando, achando que José Maria é parte de uma invasão catarinense àquele território, né? Uma elucubração, assim, dizendo que, olha, os catarinenses mandaram um fanático monge para cá para criar uma bagunça na região contestada que pudesse justificar a presença da Força Federal na região, né? Porque Santa Catarina já tinha 3 sentenças no STF a favor da sua posse sobre os territórios contestados. E o Paraná não deixava executar essa sentença. É uma mistura de duas questões, né? Existe uma crise social e religiosa na região e uma crise política entre os dois estados na disputa do território, né? Que é uma disputa de jurisdição, de território, como já houve, né, disputa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, né? Os estados brasileiros sempre tiveram algumas disputas de território entre Minas e o Espírito Santo, teve também, né, e tal. Mas aqui a disputa é entre o Santa Catarina e o Paraná, né? Claro que não houve uma guerra entre os dois estados, mas é que esse território contestado era um território onde tinham autoridades nomeadas pelos dois estados, certo? Autoridades que conflitavam, tinham grileiros de terras que registravam terras num estado e outros que registravam em outro. Então tinha disputa de titulação de propriedades, o que acabava fazendo com que, dentro da questão de limites, tivesse encapsulado uma questão agrária também, uma questão de luta pela terra, certo? Então, isso eu acho que é importante colocar, né? Mas voltando às lideranças, né, que é a pergunta principal, não quero perder o fio, né? Então, nas primeiras concentrações sertanejas,
as lideranças mais importantes são as crianças, são as chamadas virgens, as meninas virgens e os meninos deuses, né? É o caso da Teodora, depois, mais tarde, da Maria Rosa, e é o caso dos meninos Manuel, Joaquim e depois o menino Linhares, né? Então, são todos crianças que tinham uma espécie de auréola de santidade pelo fato de relatarem sonhos com José Maria, que era quem já tinha morrido no ano anterior no combate do Irani, né? Então, esses sonhos que eles tinham eram relatados para os idosos, uma espécie de conselho de anciãos, do qual participava o velho Eusébio, a sua esposa, a dona Querubina, depois o Elias de Moraes, Dona Dúcia e outras pessoas, né, da região, né, que eram normalmente pequenos e médios proprietários, não eram pessoas ricas, né, mas eram alguns até que tinham uma certa colocação dentro do poder local. Alguns chegaram a tenentes e capitães da Guarda Nacional, sem ser exatamente pessoas muito destacadas na sua comunidade, né, mas eram uma espécie de lideranças médias, assim. Não eram nem propriamente ricos, nem pobres, eram uma espécie de camada média do campo, e que acabaram fazendo com que os seus filhos, sobrinhos e netos fossem virgens e videntes. Essa é uma primeira fase, né, da guerra. Depois, com a crescente militarização do conflito, vai havendo uma ascensão daquilo que os sertanejos chamavam de lideranças de briga, que eram outros caboclos, sertanejos, pessoas que tinham experiência de guerra, principalmente que tinham lutado na antiga Guerra Federalista, de 1893 a 95. Tinham até alguns veteranos da Guerra do Paraguai, né, que participaram do movimento contestado, né? Era o caso do Cirino Chato, o Cirino Alves de Oliveira, que é um baiano que vivia em Santa Catarina, né, e o filho dele, o Benedito Chato, né, o Benedito Alves de Oliveira, né, que eram antigos maragatos. Maragatos é o nome que se dava aos seguidores do federalismo no sul do Brasil, né? O federalismo tem uma tradição popular também muito enraizada na população sertaneja do sul do Brasil, certo? Na história do Brasil, a gente tem diferentes federalismos, né? Tem o federalismo pernambucano, que é bastante conhecido, né? Aquele lá do Frei Caneca, e da Confederação do Equador, todo aquele processo que leva aos republicanos pernambucanos de 17, os de 24 e os da Praieira de 48. Então, ali tem um projeto federalista bem claro, né? Mas o federalismo do sul do Brasil, ele é fortemente influenciado pela tradição platina, pela tradição da Bacia do Prata, né? Então, é um federalismo que é ligado à tradição de Artigas, no Uruguai, de Rosas, na Argentina, e dos farroupilhas gaúchos, né? O federalismo, ele tinha uma linguagem que era normalmente apropriada pelos grandes fazendeiros, né? Mas que existia também uma pegada popular desse federalismo, que é um federalismo que era colocado para lideranças sertanejas como sendo a luta contra autoridades impostas de fora, né? Então, era quase um anarquismo rural, né? Ou seja, era para lutar contra o governo do Rio ou contra o governo de Buenos Aires, ou contra o governo de Porto Alegre ou contra o governo de Florianópolis, né? Então, era para lutar contra o pessoal de fora pelo poder local, né? Esse era o grande apelo popular, né? E assim nasceram determinadas autoridades e lideranças populares federalistas, né? Como é o caso do Castelhano de Lages, né? O Castelhano de Lages é o Agostinho Saravia, né? Ele se dizia filho de Gumercindo Saraiva, daquele líder uruguaio-brasileiro da Guerra Federalista 15 anos antes, né? 20 anos antes, no caso, né? O Gumercindo Saraiva, ele era filho de pai baiano e mãe uruguaia. Era um homem típico da fronteira, né?
como tem muito por aqui, né? Ou seja, aqui que é a fronteira. A fronteira não é um espaço muito demarcado, como é hoje. Naquela época, a fronteira era um lugar de trocas, de relações, inclusive de relações comerciais, familiares e de aliança política, né? Então, existiam muitas famílias que tinham num lado no Brasil e outro lado na Argentina ou outro lado no Uruguai. E, a partir daí, faziam suas trocas, contrabando, comércio de erva mate, comércio de gado, negócios da política, negócios do comércio, tudo isso estava meio misturado, né? Porque é o espaço fronteiriço, né? E aqui, se a gente for ver o mapa hidrográfico do sul do Brasil, vocês vão olhar bem que no oeste do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, no oeste do Paraná, de São Paulo, todos os rios correm em direção a Buenos Aires. As bacias hidrográficas correm em direção ao oeste e depois correm em direção a Buenos Aires, a bacia Platina, né? É o Rio Paraná, é o Rio Paraguai, é o Rio Uruguai. Todas essas bacias correm para Buenos Aires, né? Então, assim, a chuva que chove em São Paulo e que cai no Tietê vai para Buenos Aires. A chuva que chove em Curitiba cai no Rio Iguaçu, vai para Buenos Aires. A chuva que chove em Lages e cai no Rio Marombas vai para Buenos Aires também, né? Então, assim, eu não quero, claro, exagerar no determinismo do meio geográfico, né? Mas a gente não pode deixar de considerar esse fator hidrográfico como importante para o comércio, para as relações e para as influências políticas também, né? Então, assim, para entender essas lideranças de briga na Guerra do Contestado, a gente precisa entender essa longa e antiga tradição de relação desse território com o Prata, com a fronteira uruguaio-argentina e paraguaia também, né? Não é à toa que o antigo monge João Maria falava que gostava das missões do Paraguai, porque ele estava ligado também a essa circulação de ideias, de pessoas, de tradições, né? Os próprios indígenas do território do sul do Brasil eram indígenas que circulavam entre o Brasil, o Paraguai, o norte da Argentina, e até hoje fazem isso, né? São populações que circulam, né? E que andam por esse vasto território, né? Então, na Guerra do Contestado, há uma tendência, após principalmente o início do ano de 1914, com a Virgem Maria Rosa mostra essa tradição, essa transição, na verdade, né? Porque Maria Rosa já é uma menina mais adolescente, né? Não é uma criança, ela não precisava da interpretação dos idosos, ela é uma menina de 15 anos que tem a liderança dos caboclos, né? Eu conversei com pessoas que conheceram Maria Rosa, né? E até 2 caboclos me deram depoimentos assim que eu fiquei extasiado. Eles diziam assim que ela era uma menina extremamente linda. Então, uma menina de 15 anos, muito bonita, e que tinha um discurso, uma oratória muito hábil, né? Ela conduzia aquelas pessoas para o combate. E ela foi altamente bem-sucedida no tempo de chefia dela. Então, a Maria Rosa, ela era uma das virgens, mas que foi a primeira liderança de briga. Ela comandou a defesa ao ataque que o exército brasileiro faz ao reduto de Caraguatá, em 9 de março de 1914. Ali, uma tropa de mais de 1.000 soldados do exército brasileiro foi derrotada pelos sertanejos conduzidos por Maria Rosa. Ela primeiro colocou um grupo de clavineiros, né, que eram aqueles especializados no tiro de precisão à distância, com aquelas carabinas antigas, as Winchester, né? Os clavineiros eram como se fossem snipers, né? Eram assim, daqueles que hábeis no tiro de precisão. E esses dispersaram boa parte da tropa no ataque. Um outro grupo de soldados foi atraído por um espinheiro, aqui na região se chama espinheiros de Inhapindaí. É uma espécie de uma mata bem baixa, assim, de até 2 metros de altura, mas
puro espinheiro, né? Que o sujeito que fica ali fica todo cravejado de espinho, né? E aí eles conduziram os militares para essa cilada e apertaram no espinheiro e foram na luta com arma branca. Pegaram os facões e foram. Os militares não tinham como atirar à distância, tinham que calar as baionetas nos fuzis e ir para a disputa com a arma branca. E na arma branca, os sertanejos tinham vantagem, né? Nessa luta corporal, que eles consideravam até moralmente superior do que o uso da artilharia ou das metralhadoras, que era o que o exército fazia, né? Que eles consideravam atos de covardia, né? Principalmente depois da destruição que os militares fizeram do reduto de Taquarussu. O reduto de Taquarussu foi bombardeado por tropas do exército com um dia inteiro de bombardeio de artilharia e de varrida de seções de metralhadoras, né? Então, aquilo acabou fazendo crescer o movimento sertanejo por terem entendido, lido aquilo como um ato de covardia. E depois de Maria Rosa ela perde essa liderança a partir de meados do ano de 1914, quando os redutários se mudam para uma outra região. Sempre quando havia migração para uma outra região, novas chefias apareciam, porque várias chefias estavam territorialmente referenciadas, né? Isso foi uma coisa que apareceu no meu estudo e eu identifiquei no estudo de outros autores, né? Como o professor Vinhas de Queiroz e o Douglas Teixeira Monteiro, né? Que são dois pesquisadores muito importantes do contestado. Depois da Maria Rosa, tem a chefia de Chiquinho Alonso, que é um poceiro da região do Vale do Rio Tamanduá, né? É um homem que vai assumir uma posição de comando de vários redutos, uma espécie de um coordenador geral, né? Mas como uma espécie de federação de redutos, né? Ele não tinha tanto comando direto sobre essas pessoas, né? Era um comando um pouco confederado. Depois, em novembro, no 1º de novembro de 1914, Chiquinho Alonso morre num combate. E aí um dos chefes dele, que é um dos pares de França, né, daquele grupo de elite dos sertanejos, o Adeodato, é que ascende ao poder. Né? O Adeodato vai ser a principal liderança de briga e que vai comandar os rebeldes por 1 ano e 1 mês, no período mais difícil da guerra, inclusive quando eles estão enfrentando mais de 6.000 soldados do Exército Brasileiro, né, de uma tropa comandada pelo general Fernando Setembrino de Carvalho. O mesmo Setembrino de Carvalho que participou da intervenção do Ceará no início do ano de 1914, só que ali, no Ceará, Setembrino de Carvalho foi aliado dos sertanejos fanáticos, entre aspas, né? Ele foi aliado das tropas do Padre Cícero. O Padre Cícero e também o Floro Bartolomeu eram bem relacionados politicamente com o governo Hermes, né? O Padre Cícero agia como coronel, né? Então, ali, a intervenção do Setembrino de Carvalho é contra os Accioles, né, do Ceará, né? Então, é um outro processo político. Em Santa Catarina, né, não há nenhuma tentativa de mediação por parte de Setembrino. Ele vem para abrir fogo contra os sertanejos, né? E a guerra, em muitos redutos, vai resultar em extermínio mesmo, né? Numa matança muito grande, né? Então, ela é tão sanguinária, ou mais, né, em alguns casos, bem mais sanguinária que em Canudos, né? Dependendo do reduto da Cidade Santa. Mas é que, no caso de Canudos, era uma única cidadela, grande, né? Mas era uma única cidadela. Aqui no contestado eram várias cidades, né? Paulo, o que aproxima a Guerra do Contestado de outros movimentos, como Canudos, Juazeiro, Pau de Colher, Caldeirão, que torna a Guerra do Contestado uma história do Brasil, uma história nacional e não uma história regional? Olha,
tem vários elementos importantes para a gente considerar, né? Primeiro, a Guerra do Contestado tem um aspecto muito comum com outros conflitos sertanejos brasileiros, que é o fato de ser um movimento anti-oligárquico. É um movimento contra os coronéis, contra o poder local do Partido Republicano, dos coronéis, dos majores da Guarda Nacional, daqueles grandes fazendeiros que dominavam a política nos municípios durante a Primeira República, né? Que é aquele estudo, né, que aparece no Vitor Nunes Leal, né, no Coronelismo em Chá de Voto, na literatura, o Jorge Amado, vários outros autores, né, mostraram para nós. Eu acho que eu não preciso me esforçar para explicar para os colegas do Nordeste o que é o coronelismo, né? Nós temos isso no sul do Brasil, né? O coronelismo não é exclusivo do Nordeste, né? Ele tem em todo o Brasil, inclusive no sul, né? Então, o movimento do contestado ele é próprio de uma época do início da República, onde o coronelismo é um elemento de opressão dessa população pobre, opressão política e social, né? Porque o coronelismo tem esse aspecto político pela coação das populações e tem um aspecto social pelo domínio que o coronel tinha sobre os seus agregados e peões, né? O domínio social, como patrão mesmo, né? O domínio de classe pensado, né? Porque normalmente, quando alguns autores falam do coronelismo, só pensam no coronelismo no aspecto político. Ele tem que ser pensado também no seu aspecto social, de dominação de classe, né? Eu acho que isso é um aspecto importante. Então, assim, o contestado é um movimento anticoronelista e ele é um movimento também de oposição à introdução de políticas modernizadoras, entre aspas, né? Que eram políticas do grande capital, né? Como no caso daquela ferrovia, que foi atacada pelos sertanejos, né? Aquela ferrovia implicava na expropriação de lavradores, na destruição ambiental e no deslocamento compulsório de populações nacionais. Todos esses eventos que não aconteciam só no contestado, nós sabemos que acontecia em todo o Brasil, em diferentes momentos, e em toda a América Latina também, né? Então, assim, o movimento do contestado ele tem aspectos de luta anti-oligárquica, de luta pela terra e de afirmação de uma utopia camponesa, porque eles também inventaram uma cidade santa, inventaram, né, uma comunidade idealizada que em outras partes do Brasil também foi idealizada por comunidades sertanejas, né, por isso que é um movimento socio-religioso com essas características peculiares, né, e que a gente nunca consegue separar exatamente o que é religioso do que não é, está tudo muito junto, né? Então, o contestado é tudo isso, né? Por isso que ele tem a ver, né? Ele dialoga fortemente com essas outras experiências de luta do povo brasileiro, tanto do período republicano como do período do Império também. Eu acho que o contestado também dialoga com o movimento da cabanagem do Pará, o movimento dos balaios do Maranhão e do Piauí, né? Dialoga também com vários outros movimentos rurais, né? Tem um diálogo com os movimentos quilombolas também, porque tem essa, né, essa força de querer criar uma nova comunidade, uma nova sociedade. Então, existe aí, por parte desses sertanejos, não só a vontade de reagir contra os seus agressores, mas é mais do que isso. Eles querem criar algo novo. Eles inventam algo novo. Eles querem inventar uma nova ordem social. Aquela história de que tem mói, quem não tem também mói, é uma nova ordem social. Claro que é uma invenção dentro do seu repertório cultural, né? Das influências religiosas, católicas, africanas, indígenas, latinas, todas essas influências que tiveram, né? Mas nesse sentido, eu acho que é um movimento que representa muito, né, alguns aspectos muito presentes, né, da Primeira República, né, que é o Estado, que é um Estado
antipopular, elitista, oligárquico, liberal, né, fortemente antipopular, racista, né, aliado a um clero que não entende a população, um clero que até se distanciou bastante da população, ultramontano, né? Então, são características que eu vejo como bastante semelhantes, né? Claro que em cada região as respostas e as formas de organização popular são peculiares, né? São próprias, né? Mas eu vejo que, em linhas gerais, há alguns aspectos em comum que facilitam esse diálogo. Ok. Nós estamos caminhando para o nosso final, Paulo, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. E, mais uma vez, eu peço a você que está nos assistindo que dê um like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso trabalho. É importante para nós que trabalhamos com a história, nós que dialogamos com a política em geral, nós termos esse espaço para divulgar as nossas ideias, as nossas interpretações, as nossas narrativas. E a presença de Paulo hoje está sendo fundamental para esclarecer para o nosso público um episódio trágico, símbolo da violência de uma elite na região sul do país, em especial entre os atuais estados de Santa Catarina e Paraná. E eu deixo para o colega fazer as considerações finais. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer, Lemuel, por esse espaço, pela gentileza da entrevista, né? Fico muito feliz, né, de poder falar com os colegas do resto do Brasil, através desse canal, e queria fazer uma pequena propaganda, né, de um livro, inclusive que o professor Lemuel participa desse livro, né, e nós estamos lançando em breve, né, que se chama O Lugar do Contestado na História do Brasil, que é o nome que nós demos para um evento que aconteceu no ano passado, meio que desses meios remotos aí que a gente está trabalhando hoje, né? Mas onde vários trabalhos foram apresentados, né? Inclusive de colegas do Nordeste do Brasil, como o professor Lemuel, o professor Francisco Regis, da Federal do Ceará, né? O professor Pedro Lima Vasconcelos, de Alagoas, né? E de outros professores que apresentaram, onde o contestado dialogou consigo mesmo e também com outros movimentos socio-religiosos, né? Como Canudos, como Caldeirão, Pau de Colher, né? Santa Dica, em Goiás, né? E outros movimentos, né? Eu acho que a gente conseguiu pelo menos nessa primeira iniciativa do simpósio e do livro que vai aparecer em breve, né, abrir esse debate, né, dessas diferentes experiências sertanejas do Brasil e de como que há ainda uma vasta fronteira que e muito pouco explorada ainda, que é uma grande história popular brasileira que ainda precisa ser escrita. E precisa ser escrita com a participação desses setores populares, né? Então, agradeço muito pela oportunidade, Samuel, e fico à disposição do canal. Ok, muito obrigado, Paulo, e convidamos a todos vocês para participar do canal, fazer seus comentários, fazer perguntas, sugestões para temas. E fica aqui um abraço e até o nosso próximo programa.